Como já temos ali projetado o tema da palestra de hoje, que é a parábola dos talentos, está no Evangelho, no capítulo 16, item 6, segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Nós vamos tentar fazer aqui hoje uma abordagem diferente, começando com um pequeno vídeo. Então, depois de vermos esse vídeo, nós vamos procurar entender, compreender, como podemos aplicar a parábola dos talentos na nossa vida atual. Todos nós sabemos que Jesus comunicava, transmitia aquilo que queria dizer através de parábolas. E sabemos o porquê. Porque é a forma mais simples das pessoas entenderem aquilo que ele nos queria dizer. Tanto para os discípulos que o acompanhavam, como para as multidões que o seguiam para o ouvir. Mas uma das coisas que nós não nos apercebemos, quase todos nós sabemos uma série de parábolas, sabemos o que é que Jesus disse, mas dentro de cada uma estão informações, estão orientações muito precisas e muito completas. E é isso que nós vamos tentar aqui hoje ver, o que é que a parábola dos talentos nos pode dizer, o que é que nos diz. Qual a relação entre as palavras e as orientações de Jesus para cada um de nós? Nós temos muitas vezes dificuldade em entender o quê, e muitas vezes a própria parábola, aquilo que Jesus diz, fere-nos a maneira como ele o dizia. Mas isso porque não estamos em contextos diferentes. E também, já agora aproveitando para esclarecer isso, no tempo de Jesus, uma palavra tinha montes de significados. Tinha-se muitos significados. Portanto, a tradução é sempre uma tradução muito difícil de ser feita. E por isso é que muitas vezes as palavras caem sem aquele sentido que nós esperávamos e que nos deixa um bocadinho intrigados. Nós vamos então ver. Vamos ver se isto está a funcionar. Tá. Vamos então ver a parábola dos talentos. E para isso está aqui um pequeno vídeo de 3 minutos que vai relembrar aquilo que nos foi dito por Jesus. Queria passar. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre um pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse:
mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, isto não é, já é conhecido, julgo de todos, mas para compreendermos o real sentido desta parábola, nós precisamos de entender o que significam algumas informações que aqui nos são dadas. Vamos refletir sobre quem é o Senhor, quem são os servos, o que é que são os talentos, porque é que os talentos foram distribuídos de forma diferente, 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro. Qual o significado do tempo, quando ouvimos falar que o Senhor se ausentou por um tempo e depois regressou? Tudo isto tem sentido nesta e em todas as palavras de Jesus. Vamos então ver quem será o Senhor. Eu julgo que todos nós sabemos que se trata de quem? De Deus, do Pai. E quem são os servos? Somos todos nós. Somos os servos, que fomos criados espíritos simples e ignorantes por Pai, por Deus, e que aqui nos encontramos para progredir, para crescer, para um dia estarmos com Ele. Compreendendo então que o Senhor é Deus e que o servo somos nós, já temos condições para fazer uma primeira interpretação desta parábola. Então Deus concedeu ao seu servo, concedeu-nos a nós, seus filhos, vários talentos, a uns mais, a outros menos. E vamos também hoje tentar perceber o porquê dessa distribuição desigual. Porquê é que essa distribuição foi feita e qual o objetivo? Quando ele regressou e voltou a chamar os servos, eles apresentaram as suas contas e ele ficou contente com todos aqueles que conseguiram multiplicar os seus talentos. E ficou irado com aqueles que não conseguiu multiplicar e apenas lhe entregou aquele talento que ele tinha posto nas suas mãos. Portanto, a parábola dos talentos vai nos ajudar a entender quem somos, quais são as nossas possibilidades e quais são também as nossas limitações. Se pedirmos a cada um dos que aqui está para apontar de si mesmo um defeito, uma falha, se calhar ninguém vai ter dificuldades em o fazer. Todos nós, começando por mim, preciso de muitos dedos, de muitas mãos para contar os defeitos e as falhas que tenho. Mas, se entretanto, se pedirmos aqui para nos dizer uma virtude que tenham, se calhar, ou por humildade, ou por desconhecimento, se calhar vamos precisar de algum tempo, de alguns minutos, para pensar numa virtude que temos. E também porque as virtudes são mais escassas do que as falhas, do que os defeitos. Mas será que não temos nada para oferecer? Será que ainda não amadurecemos espiritualmente o suficiente para poder oferecer? Eu julgo que não há ninguém aqui que não tenha qualquer coisa para oferecer, por muito pouco que seja, por muito ou por pouco. Mas vamos então analisar mais em pormenor esta parábola.
E vamos tentar analisar isto por detalhes. Diz o Senhor, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Já temos aqui a chamar a atenção para a cada um de acordo com a sua capacidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Então aqui nós já podemos tentar compreender qualquer coisa. É que destes 3 servos, assim como todos nós, as capacidades são muito diferentes. Uns com mais, outros com menos. E essas capacidades estão relacionadas com o quê? Precisamente com a nossa evolução moral e espiritual. Esta informação vai nos dar também outra pista. E para aquele servo que recebeu mais, com certeza que Jesus depositou nele uma confiança maior. E é porque as capacidades dele eram maiores que aquele que recebeu apenas um talento. Muitas vezes, em momentos de fraqueza em relação à nossa fé, nós dizemos que aquele trabalho que nos foi confiado é demasiado para nós. Isto demonstra precisamente um momento de fraqueza, uma falta de confiança em Deus, porque Deus não falha. Deus não erra. E se nós temos aquele fardo para carregar, é porque temos condições de certeza absoluta para o transportar. Deus não erra. O que conseguimos fazer com o trabalho que nos foi considerado? Será que conseguimos fazer o trabalho que nos foi confiado? Condições temos, mas não é garantido que o façamos. Isto porquê? Porque nem sempre nós nos dedicamos de coração, de corpo e alma a determinado tipo de tarefa. E desistimos com muita facilidade daquilo que nos foi proposto, que nos propusemos fazer. Falhamos muito. Até Allan Kardec, podemos ler nas obras póstumas, quando ele foi encarregado da codificação da doutrina espírita, da codificação do Consolador Prometido, a terceira revelação, ele perguntou aos espíritos: e se eu falhar? E a isto os espíritos lhe respondem: alguém continua se tu caíres. Ou pensas que Deus é imprudente? E nós sabemos que alguém estaria já preparado ou na forja para substituir Kardec se ele não fosse capaz de o fazer. E nós vimos isso já em filmes de Kardec, que ele passou por momentos bastante difíceis. Momentos em que ele foi várias vezes incriminado, em que ele foi inclusivamente preso, em que ele foi na rua abordado de maneira violenta, momentos em que ele pensou se seria capaz de continuar ou se seria melhor desistir. Ele tinha com ele alguém que lhe estava a dar também uma força muito grande, que era a esposa, que sempre o auxiliou nas suas tarefas. Mas também Kardec teve esse receio, teve essa dúvida. E se eu falhar? E é isso que acontece com todos nós. Mas como já dissemos, essa falha é culpa nossa. Porque se temos aquela tarefa, é porque estamos preparados para fazer. Se não o fazemos, é porque não nos empenhamos como deveríamos ter empenhado. Deus não erra. Deus não confia tarefas maiores do que as nossas capacidades.
No livro dos Espíritos, no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, no item 9 do Espírito Erasto, podemos ler: somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia ao comando de um exército. Julgais que Deus seja menos por dentro do que os homens? Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto, as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Isto vem-nos precisamente mostrar que cada um tem o fardo que consegue transportar, que consegue carregar. Portanto, tudo isto é uma questão de nós entendermos qual é a tarefa que temos e entendermos até onde é que vai o nosso limite. Porque muitas vezes falhamos, não por falta de capacidade, mas precisamente até por vaidade. Porque damos um passo, como se costuma dizer, maior que a perna. E nessa altura caímos. Então aí não conseguimos chegar ao fim e atingir a meta que estava proposta. O segundo detalhe nesta parábola, e estão a ver, nós estamos a tentar aqui ir aprofundar um bocadinho todas estas passagens. Quando o Senhor regressou dessa longa viagem e quando ele chamou os 3 servos e pede-lhes para dar conta do que tinham feito aos talentos que lhes tinham sido confiados, o primeiro servo responde: entregou e diz o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei, te colocarei. Ou seja, o muito irás ter, porque aproveitaste bem o pouco que foi dado. Após esta avaliação, antes disto, eu vou retirar para não me distrair, o mesmo ele disse ao segundo servo: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Mas lembram-se o que é que ele disse ao terceiro? Aquilo que ele falou: servo mau e preguiçoso, porque não aproveitaste. Mais valias ter pegado nesse talento, que era o dinheiro, que era a prata, que também aparece ali, e tê-la colocado no banco para que rendesse os seus juros. O que quis o Senhor dizer com foste fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei? É precisamente isso, é a confiança que Jesus deposita em todos aqueles que conseguem levar a cabo a tarefa que lhes foi proposta. Isto que nós temos aqui é nada mais nada menos que a avaliação que o Senhor faz daquilo que deixou a cada um deles. Nós sabemos o que acontece nas escolas com os alunos. Eles chegam ao fim do ano e o que é que se vai passar? Vai haver uma avaliação. A avaliação daquilo que ele fez durante o ano e, em função dessa avaliação, se ele tem aproveitamento positivo, ele irá passar, transitar de ano. Se não, irá manter-se no mesmo ano. E ao transitar de ano, o que é que vai acontecer? Vai ter matérias mais complicadas, o trabalho vai ter que ser maior, ele vai ter que se aplicar mais. É isso que acontece com todos nós. Numa próxima volta a este planeta, numa próxima reencarnação, certamente que iremos ter, cumprindo ou não aquilo que nos propusemos fazer, mas se levarmos a cabo aquilo que nos propusemos fazer, iremos ter uma tarefa mais pesada. Uma tarefa com maior responsabilidade do que aquela que temos agora. Isto é uma prova da confiança que Deus coloca em nós. Aquilo que acontece, portanto, é uma avaliação que é feita
E o replanejamento das ações. Aqueles que progrediram recebem tarefas mais importantes e mais difíceis. Quando é que é feita esta avaliação? Quando partimos, deixamos o mundo, a parte material, e partimos para a parte espiritual. E aí nós temos, então, oportunidade de avaliar, e nós, a nossa consciência, vai avaliar o trabalho que fizemos. E vamos chegar à conclusão se aquilo que fizemos, se foi o suficiente, se foi aquilo que tínhamos planeado quando viemos para cá, quando encarnamos. E se foi, vamos nos propor para que o nosso aperfeiçoamento continue, a nossa evolução espiritual seja maior, nós vamos nos propor fazer coisas mais difíceis, mais complicadas, mas sempre com um objetivo, que é a ajuda do próximo. Fala-se aqui em missão. Será que nós somos tarefeiros ou missionários? O que é que acham? Tarefeiros. Também sobre essa opinião. Será? Missionários alguns. Alguns. E mesmo esses, alguns, trabalham um trabalho muito maior. Será que eu, fazendo parte de um grupo, tendo uma tarefa num grupo, se eu não levar a cabo a minha tarefa, será que o grupo acaba? Não. Nenhum de nós é assim tão importante que possa ser o causador de uma derrocada desse tipo. Aquilo que acontece é seremos substituídos, porque há um ditado também que diz que ninguém é insubstituível. Sim? E por isso nenhum de nós é assim tão importante, tão fora de série, que não possa ser substituído. Portanto, se eu abandonar aquilo que estou a fazer, alguém virá e continuará o que eu estava a fazer. Esta foi a questão que Kardec perguntou quando se preocupou, portanto, com a sua missão. Tem-se falado muito no momento de transição. Nesta passagem deste planeta, em que todos nós estamos empenhados em fazê-lo melhor, estou convencido disso. Porque há mais pessoas boas do que pessoas más. Disso eu não duvido. E se nós pensarmos e olharmos para o lado, nós vemos mais depressa uma pessoa boa do que uma pessoa má. Mas muitas vezes o mau vem mais depressa ao de cima, o bom é mais humilde, mais pacato. E então, relativamente ao momento de transição, o que nos diz a parábola dos talentos a este respeito, relativamente ao momento de transição? Segundo esta parábola, qual é a nossa obrigação? O que é que nós temos que fazer? Nós vimos aqui o exemplo de 2 servos que conseguiram multiplicar os talentos que lhes foram confiados e, portanto, é essa multiplicação do talento que nós possuímos que nos deverá preocupar para conseguirmos, assim, ultrapassar estas dificuldades. Nós vamos pensar em conjunto relativamente a isto. Vimos que um servo tinha 5 talentos, devolveu 5 mais 5. O que é que ele ouviu? Servo bom e fiel. Vimos que o outro servo entregou 2 talentos e recebeu mais 2. E ouviu do Senhor, servo bom e fiel. Mas o terceiro servo entregou um talento e o que fez? Recebeu um talento e o que fez? Nada. Simplesmente o enterrou. Escondeu. O que é que ele ouviu do Senhor? Servo mau e preguiçoso.
Qual é a nossa obrigação? Portanto, é fazer o que fizeram os dois primeiros, que é multiplicar os nossos talentos. Quem aqui sabe quais são os seus talentos? Será que ninguém tem noção disso? Há pessoas que têm uma queda excepcional para a parte assistencial, de apoio, de ajuda aos outros, que são capazes, eu conheço uma pessoa que é assim, são capazes de fazer de um momento para o outro quase aquilo que Jesus fez, a multiplicação dos pães. Elas conseguem, correndo aqui, correndo ali, ir buscar aquilo que está a faltar. Mas, entretanto, ela passa tempos, meses, anos, naquela posição que Chico tinha, que era assim. Ela passa este muito tempo nesta posição. Porquê? Porque quer ser médium, quer receber comunicações, quer receber mensagens. E aquele talento que ela tem, da ajuda aos outros, ela está a esquecê-lo, está a pô-lo de lado. Porque apenas está preocupado com um talento que não tem, que é querer ser médium. Aquela pessoa que tem umas mãos excepcionais para a cozinha e que faz pratos deliciosos. Aquilo que ela queria era estar numa câmara de passe, numa sala de passe. E então, para o conseguir, ela tenta tudo e deixa de lado o seu talento, que é a cozinha. Temos aqui dois exemplos de pessoas que estão a desperdiçar os seus talentos, aqueles que trouxeram e que têm a obrigação de multiplicar, e a tentar outros talentos que nada têm a ver com isso. E nós sabemos aqui, se perguntarmos, por exemplo, um talento que eu não tenho, de certeza que todos nós somos capazes. Um é capaz de dizer, olha, não tenho jeito nenhum para trabalhar com madeira. Eu não tenho jeito nenhum para trabalhar com computadores. Mas pode haver outro que, até a nível informático, seja muito bom. É um talento que ele está a explorar. E o que é que ele pode fazer com ele? Auxiliar aqueles que não sabem. Ajudá-los. Acontece muitas vezes, eu em casa, e se calhar com alguns de vocês também, eu tenho necessidade de recorrer à minha filha, que eles têm mais, os jovens têm mais facilidade na parte informática. Nem é preciso ir tão longe. Nós conhecemos crianças com 4, 5 anos, pegam no telemóvel e fazem aquilo que eu não sei. Nem entendo como é que elas conseguem, mas é com uma facilidade enorme que elas fazem. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é tentar multiplicar os nossos talentos. E é importante que cada um vá tentando descobrir qual é o seu. E aquilo que nós devemos fazer com esses talentos que temos é pô-los ao serviço dos outros. Esta é uma forma de os multiplicar. Nós podemos, assim, entender mais facilmente, ou começar a entender, esta parábola. O porquê da distribuição desigual desses talentos. Porque uns tinham mais capacidades que outros para os aproveitar, para os multiplicar. Jesus, quando chamou aqueles que vieram ser os seus discípulos, se alguém viu aquele filme que está numa quarta, que está numa quarta temporada, nós vimos como Jesus chamou a si os discípulos. Ele foi ter com eles e os primeiros a serem convidados, que ele convidou para o seguirem, foram o Simão e o André, que eram dois irmãos. O que é que eles faziam? Eram pescadores. Eles tinham o seu trabalho. Não eram pessoas que andavam a passear, nada faziam. Outro que ele convidou foi Mateus,
também vemos no filme essa forma que é uma maneira muito interessante de nós aprendermos muito da Bíblia. E o Mateus era cobrador de impostos. E Jesus convidou-o, vem e segue-me, e foi o que ele fez. Deixou a vida que tinha, a situação em que estava, a situação de uma pessoa com bastantes recursos, e seguiu Jesus. Mas acontece que há muitos, também que conhecemos, da Bíblia, que pediram ao Senhor para o deixarem segui-lo. E Jesus disse: deixa tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. O que é que ele fez? Virou costas e nunca mais apareceu. Porque não é com o chamamento e Jesus escolheu aqueles que sabia que tinham condições para o acompanhar e aqueles que tentaram segui-lo de uma forma interessada não conseguiram fazer porque as condições que Jesus lhe impôs foram aquelas que não lhe eram agradáveis. Neste momento de transição, o que é que nós precisamos de fazer? Multiplicar os nossos talentos. E já vimos aqui que essa forma de o fazer é na ajuda aos outros. E é assim que nós conseguimos modificar aos poucos este planeta que tão destruído está. No momento de transição precisamos de amparar os irmãos que pouco ou que nada têm. É assim que nós podemos progredir. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 779 do Livro dos Espíritos, a força para progredir tira o homem de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E a resposta, sempre muito clara, diz: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, eu gosto muito do mas, quando ele surge nesta resposta, noutras situações, porque a seguir ao mas vem qualquer coisa muito importante, que é a força dessa resposta. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Tudo depende da entrega de cada um. Dá-se então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir por meio do contacto social. Aqui está a responsabilidade daqueles que têm mais talentos, aquilo que eles podem fazer. Então, a força que está dentro de nós, de onde vem? Será que vem só dentro de nós? Porque o progresso já é uma lei da natureza? Ou será que ela vem do contacto com os outros? São precisamente as duas situações que estão sempre presentes. Será que espiritualmente todos nós nos esforçamos para progredir? Ou há uns que se esforçam mais que os outros? Nós sabemos, nós vemos o nosso exemplo, vemos por exemplo daqueles com quem convivemos, que há pessoas que são excepcionais. Em termos de aquisição de conhecimentos, que são muito importantes para criar aquelas bases de que nós precisamos para nos segurarmos nos momentos mais difíceis. Se nós estamos em níveis diferentes de esforços, nós poderemos todos progredir ao mesmo tempo? Não. Aqueles que estão mais adiantados, e os servos aqui mais adiantados eram aqueles que receberam os 5 e os 2 talentos, esses têm a obrigação de auxiliar os outros. Os fortes ajudam quem? Mais fracos. Os inteligentes ajudam quem? Os ignorantes, não é? Para não ser assim uma palavra tão agressiva. Então, multiplicar talentos é pegar naquilo que temos e utilizar para ajudar os outros. Mas, e o mas aparece sempre,
Se eu guardar o meu talento, eu sei que tenho muitos conhecimentos de informática, mas calmo, caladinho, não digo nada, com receio que os outros fiquem a saber tanto como eu. Se eu usar as minhas conquistas só para mim. E aqui voltamos ao livro dos Espíritos, que é a enciclopédia que nós temos ao nosso alcance, que nos diz tudo aquilo que nós precisamos saber. E diz-nos, pergunta Allan Kardec, na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Qual é? O egoísmo e o orgulho. Portanto, são estes os causadores de tudo aquilo por que nós passamos. O que é que acontece se eu plantar estas duas sementes, no egoísmo? O que é que eu vou colher? Sofrimento. Vou colher dor. O pranto e o ranger de dentes foi assim que acabou a palestra de talentos, como se devem recordar há bocadinho. E o pranto e o ranger de dentes traduzimos isto numa palavra só, que é a dor. Por isso é que nós dizemos muitas vezes, se não aprenderes com o amor, vais aprender com a dor. E então, de acordo com os nossos talentos, Jesus coloca-nos, ou o Pai coloca-nos, em situações especiais. E assim temos aqui um quadro que nos dá essa ideia. Se o talento que eu tenho é paciência, onde é que eu vou ser colocado? No meio dos impacientes. Porquê? Há sempre dois motivos. Um, que Deus o faz, é para testar a nossa paciência. E a outra é para servirmos de exemplo aos outros, que são impacientes. Se o talento é disciplina, onde é que nós vamos ser colocados? No meio da confusão, no meio da indisciplina. Para quê? Mesma coisa, para sermos testados, para dar provas de que realmente nós somos disciplinados e para dar o exemplo aos outros. Este exemplo aos outros é aquela missão que nós podemos, embora de uma forma muito simples, muito humilde, fazer. Se temos o talento da inteligência, iremos ser colocados no meio de ignorantes. E para quê? Para os auxiliar com os conhecimentos e também para servirmos exemplo e sermos testados. Se o nosso talento é a humildade, iremos ser colocados no meio de orgulhosos. E se for o amor, será no meio de egoístas.